Querida igreja, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estou alegre e agradecido a Deus pela vossa vida e estar convosco nesta noite, nesta rica oportunidade, na festa do círculo de oração. Eu tenho uma dívida com esse círculo de oração e eu vou ver se eu começo a pagar hoje. Se eu não pagar essas vezes, eu volto ano que vem. Deus. Meus queridos, eu quero ler com vocês o versículo que já foi citado, já foi pregado, e o nosso tema é ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus. E eu ouvi a voz de Deus aqui nesta noite. Aleluia. Faz assim, vira para o teu irmão, pega na mão dele e diz assim: se tu não ouviu a voz de Deus, abre o teu coração, porque Deus está falando conosco. Aleluia. E eu estava aqui numa batalha tremenda. E de repente eu falei: Deus, me dá 2 sinais que é para me pregar aqui. Eu não quero. Mas eu, como tenho que ouvir a voz do Senhor, e eu não vinha. Queridos, então, eu ouvi por 2 vezes citar o verso que eu vou ler. E isso foi o sinal que eu pedi a Deus. Eu queria pregar uma outra mensagem, mas eu sou servo. Tenho o privilégio de ser servo. E eu não vim aqui nesta noite pregar o que eu quero. Eu vim pregar aquilo que Deus mandou eu pregar nesta noite. Isaías 43, o verso 3, que diz assim: eu sou Deus, e também de hoje em diante eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Eu vou passar das 9 um pouquinho, vocês segura aí, porque eu estou sentindo uma liberdade em Cristo Jesus aqui nesta noite. Sabe por quê? Eu alegrei em ver a irmã Helena, alegrei em ver as irmãs, pastor Moacir, alegrei em ver meus irmãos. As irmãs estão lindas, com todo respeito a vocês e a minha esposa, mas sabe o que mais me alegra nesta noite? É sentir a presença do Espírito de Deus aqui nesta noite, é sentir que Ele está aqui. Sabe por quê, irmãos? A igreja sem o Espírito, ela é como um jardim sem flor. A igreja sem o Espírito é como uma mãe sem filho. A igreja sem o Espírito é como um rio sem peixe. A igreja sem o Espírito é como uma cidade sem ouro. Mas a igreja que tem o Espírito é uma igreja cheia. Levanta a tua mão e adora o nome do Senhor nesta noite. Sim. Eu não vou esquecer do tema, mas eu quero ficar com o tema paralelo. A última parte do verso que diz: operando eu, quem impedirá? Aleluia. Eu sei que durante esses anos, durante as nossas vidas, temos ouvido a voz de Deus. E essa voz de Deus vem de uma operação sobrenatural. Porque quando Deus não está operando, às vezes as minhas lutas, minhas fraquezas, a minha limitação, ela impede-se de Deus operar e nós ouvir a voz dele. Mas, queridos, o capítulo 43 do livro do profeta Isaías, nós vemos aqui todo o cuidado de Deus para com a nação de Israel. Deus tinha formado a nação para si mesmo. Israel sempre foi desobediente, rebelde para com seu Deus, mas todavia era e é, e ainda naquele tempo e hoje, a nação de Deus. Mediante todos os seus pecados e sofrimento, Deus então passaria a demonstrar ao mundo todo que somente Ele é Deus. Aleluia! E nesta noite, como primeiro ponto desta mensagem, eu quero pregar dentro de uma pergunta para você e para mim: onde Deus opera? Irmão, nós nunca precisamos de tanta operação de Deus como nos últimos dias. Nós queremos facilidade para ir para o céu. Nós queremos mudança para ir para o céu. Nós queremos assumirmos tanta posição. Mas sabe o que está faltando na minha vida, na tua vida, no seio da igreja hoje? É a operação do Espírito de Deus. Mas eu tenho aqui anotado como baseado-se em Gênesis 28 e 17. Onde Deus opera onde há temor. Sabe por que muito das nossas festas Deus não opera mais? É porque não tem mais o temor de Deus.
festa que come na hora do culto, na hora da mensagem, crente anda para lá e para cá, namora-se dentro do templo. Senhores, eu tenho saudade de quando os jovens namoravam nas esquinas, nos matagal, dentro dos ônibus, porque hoje eles estão se beijando na galeria, os que subir em cima do culto não estão respeitando mais. Mas eu quero dizer para você, acorde-se o dicionário, que a palavra temor quer dizer receio, que a palavra temor quer dizer susto, que a palavra temor quer dizer medo, mas que a palavra temor quer dizer respeito. Deus opera aonde o povo respeita Ele. Aleluia. Tu pode adorar a Deus nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus opera aonde nós respeitamos a Deus. Às vezes nós não respeitamos mais a Deus. Deus nos tira o sono 1h da manhã, 2h da manhã. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou ver filme. E olha lá o filme. Eu vou lavar roupa. Eu vou ligar para alguém perguntando se está tudo bem. Eu vou ler um livro. E quando Deus está dizendo assim, eu quero que tu ore, filha. Oh, circo de oração. Voltemos as nossas vozes para o céu. Deus quer que nós oremos, como diz a Bíblia, sem cessar. E Deus tira. Mas nós não ouvimos. Nós não ouvimos a voz de Deus, que é Deus que está falando conosco. No outro dia nós reclamamos que não dormimos. E às vezes até nós perguntamos, por que Deus? Por que tu me tiraste o sono? Por que Deus? É porque Deus quer falar contigo. Pastor, mas eu não estou entendendo. Eu vou lhe falar deixa eu lhe contar uma história do ciclo de uma irmã do Filho de Oração, para você entender um testemunho de uma irmã. Ela foi à igreja. Primeira vez que ela entrou no templo da Assembleia de Deus, ela levantou as duas mãos e aceitou Jesus. E quando ela chegou na frente, no púlpito, sabe qual foi a primeira oração dela, irmã Helena? Salve meu marido Jesus. Aí ela arrumou uma encrenca. Encrenca que eu digo encrenca santa. Orou 1 ano, acaba nada. 2 anos, pior. 10 anos, pior. 15 anos, pior. 20 anos, pior. 25 anos de oração. Joelho calejado, lágrima descendo nos olhos. E quanto mais ela orava, mais o homem bebia cachaça, batia nela, não deixava ele ir para a igreja, ia no templo, derrubava os bancos todinho da igreja, terminava o culto mais cedo. E alguém dizia, eu não vou para a igreja não, quando essa irmã já orou? Eu não vou não. Mas ela ouvia a voz de Deus e disse, Deus fala agora, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. E quando foi um dia, mudou o pastor da igreja, quando ela chegou, ele estava todo bêbado e disse, hoje eu vou lá conhecer seu pastor. Ela disse, não vai não, vou. E hoje eu vou fingir de endemoniado. E vou entrar de face na igreja e já vou derrubar os panos todinhos. Como está terminando tarde demais, esse pastor chegou aí, uma alegria, eu já passei na porta, fica gritando, devia ser igual um menino doido assim. Fica gritando aí! E ela caiu e falou assim, eu vou chegar primeiro, porque ele vou avisar o pastor. Quando ela entrou no templo, ele estava sentado no primeiro banco, com o pezinho, ó. Diz a Bíblia que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da... Aí ela chamou o pastor no canto e falou, pastor, vamos embora. Ali é meu esposo, é minha bênção. Quanta bênção. Ali é minha bênção, pastor. Ele falou isso, e o pastor sorriu. Eu chamo isso de profecia de olhos abertos. Não está embora não. Hoje Jesus vai salvar teu marido.